Preparando o Domingo. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro. Você que acompanha conosco toda semana, através do podcast, através das ondas da Rádio Excelsior, o nosso encontro semanal de reflexão bíblica, as leituras da liturgia. E nesse domingo, a liturgia celebra o dia da Santíssima Trindade. Vamos refletir esse mistério tão bonito da nossa fé, né? De que Deus se manifesta como Pai, mas também se apresentou como Filho em Jesus Cristo e é o Espírito Santo, sempre o Espírito de Deus, que percorre a história da humanidade e nos alcança, né? Vivemos com a certeza de que o Espírito de Deus está entre nós, ele nos motiva, ele nos anima, nos eleva com a nossa fé a uma esperança que ultrapassa qualquer limite humano, né? Aquela esperança que nos faz olhar para dentro de nós e para longe, e para dizer, Deus está aqui, está lá e é lá para onde nós todos vamos, né? Aquele destino último da vida de cada um de nós. Então, assim, convido você a participar, escutando o nosso programa, mas não deixe de prestar bem atenção também ao nosso final do programa. É uma novidade que temos implantado recentemente. Então, depois da oração final, você é convidado a escutar as dicas da semana, uma dica de reflexão, uma dica de atualização prática na vida daquilo que nós vamos escutar nas reflexões das leituras. Então, fica o convite e agora vamos rezar invocando o Espírito Santo de Deus. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A liturgia de hoje começa com a leitura do livro do Êxodo, capítulo 34, e diz assim: Naqueles dias Moisés levantou-se, quando ainda fazia noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Esse trecho, um recorte do capítulo 34, ele se situa em um momento muito problemático, tumultuado da vida do povo de Israel, quando eles ainda estavam no deserto, né? O livro do Êxodo narra esse período, quando saindo do Egito, esse povo permanece ali no deserto e é quando Moisés recebe as tábuas da lei, que aqui são mencionadas. Mas vejam que o capítulo 19 e 20 é o capítulo onde nós vemos o primeiro encontro de Moisés com Deus na montanha e recebe, portanto, a lei, toda aquela festa. E logo adiante o texto narra que este povo se impacientou com o tempo que Moisés ficou na montanha e fizeram um bezerro de ouro. Então Moisés, quando desceu, viu aquela confusão, partiu as tábuas da lei, não é? Aquilo que seria o sinal, o símbolo desta aliança, e invocou o nome de Adonai, não é? Finalmente. É ali então que se estabelece, nesse contexto, uma renovação desta aliança. Moisés tinha quebrado as pedras e Deus pede que ele faça outras pedras, porque ele vai de novo escrever ali. Então, só esse detalhe mostra o quanto existe aqui uma relação simbólica, né, entre as tábuas e a lei. Afinal, gente, quando nós tomamos a Bíblia e lemos o que está escrito ali como sendo o conteúdo da lei que Deus ordenou a Moisés que escrevesse, assim como preenche várias páginas do nosso livro, imaginemos que preencheria várias pedras, né? E Moisés leva 2 pedras, então significa que é um gesto simbólico que revela a concretude da lei, não é aquilo que Deus nos pede de fazer, algo concreto, é algo real, não é algo fictício. E esse desejo de Deus tem a ver com o desejo
que cada um de nós também traz como ser humano, de conseguir estabelecer harmonia dentro da nossa sociedade, dentro da vida nossa pessoal. Isto é, existe uma relação individual e também social que a lei busca trazer harmonia. Então pensemos na lei não como algo que nos impõe obrigações, mas algo que nos indica um caminho para este encontro pessoal consigo mesmo. É quando a gente, de alguma maneira, descobre por aquelas leis aquilo que, de um modo ou de outro, a gente também vai aprendendo com a convivência humana. A necessidade de respeitar o espaço do outro, a necessidade de respeitar, inclusive, aquilo que pertence ao outro, né? Olha, não roubarás, olha, não tomarás a mulher do teu próximo, tudo aquilo que envolve o respeito, o cuidado pelo outro, tudo aquilo que envolve todas as limitações que a vida na sociedade nos traz. Isto é, não dá para viver em sociedade, viver em comunhão, até mesmo em família, que ainda que fosse uma família vivendo de um lugar isolado, precisaria de leis para reger a relação entre irmãos, a relação pai, mãe e filhos. Isto é, a lei é pedagógica, não é? Ela nos ajuda a viver, a construir um ambiente de fraternidade para que todo mundo possa ter direitos, né, e deveres que permitam que a vida se expanda e que a gente não se mate um ao outro, né? Que a gente não permita que a nossa agressividade, porque quando queremos, todos nós podemos imaginar o quanto as crianças vão recebendo limites aos poucos para que ela não se torne aquilo que a gente chama uma criança mimada, que ela só aceita aquilo que ela quer, não é? Ela nunca é capaz, portanto, de abrir mão de nada em benefício do outro, porque é só o que interessa a ela, o que vale. Então, é aquele narcisismo infantil que cresce muitas vezes com certos adultos que permanecem como crianças mimadas. Por quê? Porque faltou a lei que permitiu que ele pudesse educar o seu coração a buscar a própria felicidade, sem que com isso ele tenha que esmagar a felicidade do outro. Então pensemos que quando Moisés então traz essa tábua da lei, ele está trazendo aquilo que pode trazer harmonia. E essa segunda tábua mostra que a primeira foi uma tentativa que não deu certo, o que nos mostra ainda mais o quanto muitas vezes na convivência as coisas se dão assim, por tentativa e erro, né? Afinal, a gente está sempre aprendendo com o outro e é preciso sempre recomeçar aquilo que ele diz de Deus, né? Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. É aquilo que nós esperamos que Deus tenha conosco e que nós tenhamos uns com os outros, né? Que sejamos também misericordiosos e clementes, pacientes, rico em bondade e fiel. É uma característica que seriam as virtudes essenciais para que a gente possa viver em sociedade, viver em comunhão, em fraternidade, não é? Em família. É importante pensar que isso não é algo que vale apenas para a minha relação com Deus, mas pelo contrário, a minha relação com Deus é o modelo que me ajuda a perceber como deve ser a minha relação com os irmãos, né? A gente conheceu isso, inclusive na carta de São Tiago, que ele diz, né? Como você pode dizer que ama, São João, perdão, como alguém pode dizer que ama a Deus sem vê-lo quando não ama o seu irmão a quem ele vê? Então veja o quanto a nossa relação com Deus, ela não é exclusiva, ela tem que ser espelhada na nossa relação humana. E daí a gente vê o quanto o salmo é sempre um grito de louvor, né? E hoje, nem sempre, né? Mas hoje esse salmo é um grito de louvor. A voz louvor, honra e glória eternamente. É a alegria por perceber que essa misericórdia de Deus restaura em nós, né? Quando nós quebramos a lei, quebramos assim a sua aliança, né? A tábua é sinal de aliança, não é tanto a lei. A lei ela vai continuar existindo, não tem como quebrar a lei, porque quebrar a lei significaria a gente eleger a nossa liberdade pessoal como um absoluto, só ela vale. A lei é aquilo que relativiza isso. Então a lei vai precisar existir enquanto a gente precisar construir comunidade, né? Fraternidade, seja familiar, seja aquela maior da sociedade onde a gente está. Então não é a lei, mas é a aliança, que é aquele compromisso de Deus. Eu estou aqui, vou ajudar vocês a compreender como é que vive isso, né? Então Deus nos ensina a sermos fiéis, sendo fiel a nós, né? Nos ensina a ter paciência, tendo paciência conosco, e assim a gente aprende com ele. E assim a carta de São Paulo aos Coríntios, que vai dizer dessa forma: irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos e cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Que beleza esse texto, porque completa aquilo que a gente falava antes, não é? Quanto a lei está ali para nos ajudar a viver em comunidade. E esse texto fala disso: trabalhai no vosso aperfeiçoamento,
cultivai a concórdia, viver em paz. Veja como isso é o destino da lei, né? É para vivermos em paz, distribuindo, portanto, a alegria de estar juntos, de compartilhar, não é, a vida comunitária. E a saudação final desse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios é o que mais nos conecta com a festa de hoje, não é? Porque afinal ele não somente dá graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas fala do amor de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, que é a saudação que a gente faz muitas vezes, ou melhor, eu digo muitas vezes porque ela pode ser variável, né? Ela é variável, podemos fazer de outras formas, mas essa é muito comum. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É aquilo que disse a carta de São Paulo, é aquilo que nós dizemos no início de cada celebração eucarística, para convidar a entrar nesta comunhão trinitária, né? Deus é trino, Deus é comunhão. Como a gente já aprende, dizíamos antes, né? Deus nos oferece um modelo, age conosco para que nos inspiremos a agir também com os nossos irmãos da mesma forma. E aqui o modelo ele é família, ele é comunidade, ele é trindade, para nos ajudar a entender que a felicidade também passa pela comunhão entre nós, que não podemos buscar ela sozinhos, isolados, a gente chama de narcísico, não é? É uma palavra talvez desconhecida para muitos, mas é essa busca egoística de si mesmo, quando a gente está sempre interessado apenas em satisfazer a própria necessidade. Basta pensar uma criança pequena, né? A criança pequena, ela é narcísica, ela quer apenas realizar seus próprios desejos. E a gente descobre que a criança, para ser educada, precisa aprender a respeitar o desejo dos outros. E assim como adultos, a gente precisa descobrir, né, que não dá para ficar criança a vida toda, é preciso entrar nessa dinâmica da comunhão. E aí a Trindade é o nosso modelo, essa comunhão trinitária. Que esse dia, né, da festa que nos inspira assim, possa nos ajudar a refletir, né, sobre como eu vivo essa dimensão na minha vida, essa dimensão comunitária da vida. Então, vamos lá, vamos aclamar o Evangelho com esse aleluia bonito, que foi gravado para nós, os meninos lá do Vieira, e a gente vai assim aclamar a palavra de Deus, o Evangelho, na verdade. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Este evangelho é um trecho do diálogo de Jesus com Nicodemos. É um famoso diálogo em que Jesus apresenta ali aquele fariseu que vem perguntar a ele, em momento à parte, algumas questões que ele não entende, que Jesus trata com muita afabilidade e, portanto, responde às suas perguntas. Ele pergunta como é possível, então, que um homem possa nascer de novo, e depois Jesus fala disso, que nasce pelo Espírito. E em seguida ele pergunta, mas como pode ser isso? E aí Jesus replica, né, dizendo, mas como pode você, um mestre de Israel, não entender essas coisas? E ali é nessa réplica de Jesus que nós encontramos esse trecho em que, ao explicar a Nicodemos como vamos nascer do alto, como vamos nascer do Espírito, como vamos entrar nesta comunhão espiritual com Deus, é que ele apresenta aquilo que é o mistério da sua vida. Mas Jesus se manifesta de tal modo como o rosto paterno de Deus sobre nós, que ele vai dizer que ele é mesmo essa manifestação do amor paterno de Deus, não é? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Então, o amor paterno que Jesus está aqui revelando não é tanto o seu amor como filho, mas o amor de Deus como pai. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. E ele é o dom, ele se coloca como o presente de Deus, né, para nós todos. Então, Jesus é o presente do Pai. Então, como um pai que acode os seus filhos, ele envia um filho predileto, unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer. E aí a gente se pergunta o que significa então isso, não é não morrer? E aí vai na mesma linha da conversa com Nicodemos.
Isto é, não morrer significa abrir-se à dimensão de uma vida que não vai se esgotar com a morte física. É por isso que o texto diz, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Portanto, é uma vida que vai extrapolar a nossa dimensão humana, terrena. A gente veja como isso é difícil da gente compreender quando a gente não está já imbuído, né, daquilo que já sabemos pela fé. Nos coloquemos em outro lugar, no lugar daquele que ouve pela primeira vez esse anúncio. Afinal, o que nós podemos saber da vida senão que ela um dia terá fim? Nós não podemos saber nada sobre a vida que ultrapassa a morte. Tudo que ultrapassa a morte, e que aqui é chamada de vida eterna, está para além de qualquer conhecimento humano. Portanto, quando Jesus diz isso, está fazendo uma promessa que é impossível de qualquer um de nós, apenas pela razão, pela capacidade de entender as coisas, dizer é normal, tá, legal, entendi. Não é assim. Não é assim que funciona, não é? A vida eterna é um desejo que todos nós trazemos, de que o mundo, de que a vida, ela em si mesma, não tenha fim, não é? De que a gente possa despedir-se dos nossos irmãos queridos no dia da sua morte, sabendo que vai chegar a nossa um dia, com aquela esperança de que assim como ele passou para a vida eterna, nós também tenhamos esta vida eterna. Mas nenhum de nós vai saber o que é esta vida eterna, né? Por mais que nos esforcemos usando imagens, é o céu, é a vida em Deus, é a alegria eterna, mas o que é tudo isso, né? A palavra eterna já é algo tão difícil de identificar, porque nós vivemos no tempo. O tempo significa que um dia depois do outro ficamos mais velhos, as coisas mudam. Naquilo que é eterno, a gente pode dizer algo que não muda, porque é eterno. Não tem um dia depois do outro. Por quê? Porque não tem tempo. Não tem como contar o tempo, ontem, hoje, é eterno. Então veja como é difícil esse conceito, a vida é eterna. Então não temos como entender isso. Então o que nós podemos entender é o gesto de amor. Isso podemos entender. Que Deus nos manifestou o seu amor em Jesus. E esse Jesus nos amou tanto que aceitou que a perversidade daqueles que não compreenderam a sua missão, aqueles que foram, quem sabe, fustigados de uma maneira invejosa pelo bem que ele ia fazer, que ele fazia a todas as pessoas que o conheciam, levaram essas pessoas a usar de violência. Olha aquilo que a gente falava nas primeiras leituras, né? A lei veio para nos ajudar a construir fraternidade, logo a coibir a nossa violência, nosso desejo de tomar o lugar do outro, como Caim e Abel, né? Que a gente vê como foi a violência, né? Quando a fraternidade se rompe. Então Jesus mostrou isso. E aí quando ele vai justamente atacar a nossa ferida, o que acontece? Aquilo que Caim fez a Abel, desta vez a humanidade faz com Jesus. Então Jesus é assassinado como aquele irmão mais velho, aquele irmão que veio nos ensinar a viver a fraternidade, ele é assassinado. Então o mundo veio não para ser julgado. Jesus não veio para condenar aqueles que viessem a um dia, não compreendendo a sua palavra, matá-lo, né? Ele veio para salvar. Ele quer recuperar o máximo possível. Ele quer nos ajudar a ver como é bom que a gente possa construir fraternidade, como é melhor que a gente possa renunciar aos excessos de liberdade que cada um de nós pode vir a querer exercer, destruindo a vida do outro. E quantos excessos de liberdade nós conhecemos, né? Quando o uso do dinheiro, por exemplo, né? Quando a gente tem mais do que o que precisa, o que seria até mesmo capaz de gastar, se gastasse a vida inteira. Então essa usura, essa incapacidade, insensibilidade para o sofrimento alheio, ou para simplesmente a vida, né? A vida do outro. E isso tudo, Jesus nos veio nos ensinar como irmão. Olha, aquilo que Deus que nos criou quer é que nós sejamos de fato irmãos, isto é, nos reconheçamos todos filhos de um pai, esse pai amoroso. E Jesus é esse rosto amoroso de Deus para nós, né? Por isso que nessa festa da Trindade, nós o que celebramos é justamente essa dinâmica, a dinâmica do amor que circulou entre Deus, que nos envia o seu Filho ao mundo, esse Filho que por amor se devota completamente ao Pai, aceitando até mesmo sofrer as consequências disso, que é a maldade do ser humano, e esse Espírito que é essa circulação de amor entre o Pai e o Filho, e que fica entre nós. O Espírito fica, porque Jesus, dando o seu testemunho uma vez, deixa conosco este Espírito, o Espírito do testemunho, o Espírito do Pai, que nos ajuda também a repeti-lo na vida uns dos outros, né? Que sejamos também assim uns para os outros como Jesus. É sempre esse modelo, né, que nos é apresentado pela religião, para que a gente possa construir um mundo melhor, na expectativa de que aquelas promessas de um mundo melhor, ela também se realize em um mundo que a gente não conhece e que a gente chama de eterno, justamente porque não conhece. É uma esperança. Então a gente pode dizer que toda fé ela se concretiza numa esperança.
Não é porque temos fé em Jesus que seguimos a Jesus, é porque temos esperança de também viver o seu destino. Se Jesus viveu como viveu e o seu destino foi a ressurreição, temos esperança de que possamos participar com ele do seu destino de vida eterna. Passamos então agora o nosso tempo de oração, deixemos que essas palavras possam calar dentro de nós, nos fazer suscitar reflexões e, quem sabe, mudança de vida, que é aquilo que Deus mais espera de cada um de nós. Ó Senhor, obrigado pelo dom que é para cada um de nós conhecer esse mistério da Santíssima Trindade, essa circulação de amor que nos inspira a também construir, assim, círculos amorosos que nos permitam preencher este vazio que a vida pode muitas vezes cavar dentro de nós. Todos nós precisamos e desejamos e queremos o amor, ser amado. Ser amado nos constitui como seres humanos. Nós somos humanos porque o amor nos constitui e nos faz desejar preencher esse vazio, que é sempre um vazio. Ninguém vai ser amado o bastante para não desejar continuar sendo amado. Não há uma quantidade de amor suficiente, ele será sempre insuficiente, será sempre insaciado. Portanto, Senhor, ajuda-nos a preencher esse vazio com o Teu amor, que é infinito, que é eterno, que é pleno, mas que este amor, que é assim, nos permita a perceber que precisamos transbordar. Ajuda-nos, portanto, a transbordar o Teu amor em torno daqueles com quem convivemos no mundo inteiro. Que a Tua Trindade, melhor, que a Tua experiência, que a Tua vida trinitária inspire a nossa vida no tempo presente. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais. Sede bendito, nome santo e glorioso, no templo santo, onde refugia a vossa glória, no templo santo, onde refugia a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente. Vosso trono de poder vitorioso, sede bendito que sondais as profundezas e superior aos querubins vos assentais. Sede bendito no celeste firmamento. Fica a dica. A dica de hoje não poderia ser outra senão a experiência da comunidade. O quanto é importante valorizar os momentos comunitários, o quanto é importante valorizar aquilo que acontece quando em família, quando entre amigos, podemos juntos tomar uma refeição. Nossos irmãos judeus costumam falar que só se pode conhecer bem uma pessoa depois que se comeu com ela 1 quilo de sal. Não precisa salgar a comida para isso, mas é preciso que se prolongue as experiências em que nós, comendo juntos, o sal de cada comida é tão pouquinho, então é preciso bastante experiência de convivência para que a gente possa aprender a amar. Portanto, que essa experiência comunitária nos eduque. E aí eu te faço esse desafio. Como anda a tua experiência comunitária? Você tem se isolado no mundo? Terminou o trabalho, estou cansado, quero meu canto? Ou você tem buscado construir laços de amizade? Você tem cultivado amigos?
Permita-se, nesses dias, nessas reflexões, descobrir qual foi aquele amigo que você tem dado tão poucas chances para você e para ele poderem exercer, experimentar a alegria da amizade. Fica a dica dessa semana: cultive as suas amizades, permita que o amor circule e que você possa se sentir preenchido por essa presença de Deus que é amor nas relações que você cultiva. Boa semana para você! Ao concluir o programa de hoje, deixo um convite especial a você que deseja um dia ir à Terra Santa, conhecer os lugares por onde Jesus passou, na Galiléia, em Jerusalém. Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro. Se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, @Prof. Carlos André Leandro. Espero por vocês. Preparando o domingo.